Olha, o Diogo fez um vídeo hoje de 1 minuto de ironia sobre o caso do Sérgio Moro, que a gente começou a comentar ontem aqui no Papo Antagonista com o Mário Sabino. Deixa eu lembrar vocês, a ida do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro para a empresa de consultoria e compliance Alvarez e Marçal ainda tem repercutido nas redes sociais. Ele vai ser sócio-diretor da Alvarez e Marçal, que atua nos processos de recuperação judicial dos grupos Odebrecht e OAS, ambos flagrados por pagamento de propina pela Operação Lava Jato. Moro esclareceu que não vai atuar como advogado nem em casos em que há conflito de interesses. Hoje, o ex-poste de Lula, Fernando Haddad, afirmou no Twitter, aspas, pelo que entendi, Moro decidiu receber sua parte no golpe em dinheiro, fecho aspas. Ontem, o ministro da Propaganda, Fábio Faria, questionou, e a frase, prezada não estou à venda, continua valendo? Fecho aspas. Ele se referiu, claro, à frase que o Sérgio Moro usou para responder à deputada bolsonarista Carla Zambelli, quando ela ali oferecia atuar para que ele fosse indicado para o Supremo Tribunal Federal, em troca de ele aceitar a mudança na direção-geral da Polícia Federal, a troca do Maurício Valeixo, que depois foi pelo Alexandre Ramagem, que teve a nomeação suspensa, e depois pelo Rolando Souza, atual diretor-geral da PF, embora o Bolsonaro ainda queira colocar lá o Alexandre Ramagem. Então a gente fica com essas duas repercussões que são ilustrativas, inclusive, do bolsopetismo, né, Diogo? Porque os petistas e os bolsonaristas todos estão atacando o Moro porque ele resolveu conseguir um emprego na iniciativa privada e, aparentemente, para fazer aquilo que sabe, né? O Fábio Faria não tem problema porque ele é genro do Silvio Santos. O Haddad é poste do Lula, foi investigado por Caixa 2, depois ele conseguiu se livrar da acusação, como praticamente todos os políticos, mas as histórias de financiamento ilegal, clandestino de sua campanha, a gente sabe quais são. E o Moro não tem nada disso, né? Ele não tem as regalias do poder político, ele não quis usufruir delas, pulou fora, pagou por isso e foi procurar emprego, porque o cara tem que se sustentar. É estranho, eu comentei já no videozinho, mas é estranho para essa gente que alguém possa trabalhar naquilo que sabe fazer para sustentar a si, a própria família. É dureza, né? É quase inconcebível, é quase ofensivo. O mais cômico é que nós passamos anos ouvindo a encheção de saco dos petistas, dizendo que a Lava Jato queria destruir a indústria nacional, estava destruindo a Odebrecht, as pessoas iam para o desemprego. Agora que o Moro está trabalhando na recuperação judicial da empresa, salvando e limpando, ajudando a fazer uma faxina na empresa para que ela possa operar como empreiteira e não como corruptora, sem ter uma lista extensíssima de políticos corruptos para pagar e concorrências fraudadas, porque só assim ela conseguia fazer obras no país, limpando tudo isso daí, criando uma empresa mais saudável, respeitando a concorrência, tudo aquilo que a gente sempre defendeu, né? É isso que o Moro está fazendo lá. Não está atuando como advogado, não está ganhando dinheiro ilegítimo, trabalhando para estabelecer normas, procedimentos, a fim de impedir que se crie um novo desfalque, não na Odebrecht, mas, no caso, na Petrobras, na Sete Brasil, na usina de Belo Monte. A gente sabe que o desfalque foi de dinheiro público, não foi de empresa privada. Ele está limpando a empresa privada, impedindo que esse dinheiro possa fluir diretamente para o bolso desses bandidos, desses quadrilheiros, desses canalhas que nos governam. Ainda não está claro exatamente quais casos, né, de empresas o Moro vai atuar ou não vai atuar. Disse aí que quando houver conflito de interesse, então ficou no ar aí. Provavelmente no caso da Odebrecht pode ser que nem atue, né? Mas de uma forma geral, como eu ironizei no Twitter também, Diogo, o Sérgio Moro, quando era juiz da Lava Jato em Curitiba, prendeu empresários e executivos bandidos que pagavam propina a políticos bandidos, alguns dos quais Moro também prendeu, e agora vai atuar na consultoria privada para evitar que empresas tenham e paguem bandidos. E os bandidos, os seus comparsas e porta-vozes estão escandalizados com isso, né? Ele vai agora atuar no trabalho preventivo
para evitar justamente que haja esse monte de pagamentos de propina e que um juiz de uma força-tarefa, que talvez nem haja mais, né, precise mandar para a cadeia todo esse pessoal. Isso é um escândalo, né? É um escândalo. Se você pegar as entrevistas do Sérgio Moro de 2015 até a saída dele da Lava Jato, ele sempre disse: o importante é que as empresas particulares do Brasil consigam fazer um exercício de limpeza para afastar essas práticas corruptas, porque é assim que o capitalismo pode funcionar, é assim que a economia brasileira vai adiante. Sempre defendeu esse trabalho de limpeza, de compliance nas próprias empresas. Ele sempre falou sobre isso, sempre defendeu, justamente. Ele nunca disse o contrário, de que era preciso fechar todas as empresas, e isso a gente dizia. A gente defendia o fechamento da Odebrecht, porque era podre. Agora, ele não. Ele dizia, não, é preciso limpar e estabelecer um método para evitar que isso ocorra novamente. Mas obviamente, contra o interesse de todos aqueles que enriqueceram e continuarão enriquecendo com propina, né? Exatamente. Ele está aí aceitando um trabalho que, pelo menos, né, de acordo com o que está estabelecido e que foi divulgado, zela pelo capitalismo saudável, né? Como você está falando aí do capitalismo, esse é o capitalismo saudável, em que as empresas possam concorrer, né, na iniciativa privada, abertamente, sem favores políticos que beneficiem certas empresas, né, em troca, muitas vezes, de propina, que já é o capitalismo de compadrio, ou muitas vezes até encarado como socialismo mesmo, ou um caminho aí, para um regime socialista, comunista, etc., onde você tem os privilegiados que são os amigos do rei, né? E no Brasil, com muita burocracia para o empresário comum, com muita dificuldade que o governo pode colocar, muitos acabam pegando esse atalho. E isso é um sistema de criação de dificuldade para vender facilidade que beneficia justamente esses políticos com controle da máquina pública. Então, quando você vai aí eliminar a raiz, todos eles se revoltam, né, Diogo? É exatamente isso. A gente está assistindo a essa reação. E outra coisa, né? O Moro ele não quis se meter nessa lama política brasiliense. Ele foi embora por motivos que nós conhecemos, porque não aceitou a ingerência do Bolsonaro na PF, em primeiro lugar, e porque é ilegal, porque é ilegítima, porque é criminosa. E pulou fora e não pediu um cargo em troca, ele não pediu uma embaixada, ele não negociou o silêncio dele, não foi procurar, não foi bater na porta de um partido para falar, olha, eu vou ser candidato daqui a 2 anos, você não quer me sustentar até lá? E a gente aluga um jatinho, eu fico voando de lá para cá pelo país, você me dá o fundo partidário e eu levanto o nome desse partido. Não fez nada disso, embora estivesse no direito dele. Ele não fez isso. Essa é outra especulação, né? Porque a grande comemoração, e você vê o Rodrigo Maia, você vê os petistas, os jornalistas, todos eles falando, não, agora significa, agora que ele arrumou emprego, significa que nos livramos dele em 2022. Moro não será candidato. Quem disse isso? Eu não disse, o Moro não disse. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. Ele já falou várias vezes que não é o caso, no meio de uma epidemia, em primeiro lugar, mas há 2 anos das eleições, antecipar esse processo, esse processo eleitoral. Ele não está disposto a fazer isso, não está disposto a fazer campanha permanente. Ele está lá, né? Ele é uma reserva nacional, um patrimônio nacional e uma reserva nacional. Dependendo do que acontecer, eu tenho certeza que uma parte importante da sociedade vai pedir essa candidatura do Moro a presidente da República.
ele vai decidir o que quiser, vai aceitar, não vai aceitar. O que me parece é que o emprego dele não o elimina da disputa eleitoral. Mas e os jornalistas estão comemorando muito isso.